Olá, bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, como sempre, vou começar o vídeo aqui com essa pequena sessão de recados aí. Então, inicialmente eu quero agradecer aí aos mais de 5.000 inscritos no canal Acontece nos Livros. Eu jamais imaginei que esse canal Acontece nos Livros, com essa proposta que tem de levar uma literatura mais alternativa ao público, chegasse assim a tantos inscritos. Jamais imaginei. Então, muito obrigado a cada um, muito obrigado a cada uma de vocês que vem aqui assistir aos vídeos. É isso mesmo que você ouviu, nós chegamos a mais de 5.000 inscritos, então muito obrigado. Tá em pré-venda está a antologia de contos, resultado de uma chamada aqui do canal Acontece nos Livros em parceria com a Brava Editora Sinete. Se você puder colaborar adquirindo um exemplar dessa antologia de contos, você, claro, estará ajudando o canal e também a Editora Sinete, além, claro, de ajudar a fortalecer a nossa literatura. Eu vou deixar o link, então, na descrição desse vídeo. A Editora Sinete tem esse objetivo de fazer esse mapeamento junto com o canal Acontece nos Livros. Lembrando que está no ar uma chamada para uma antologia de mini-contos, De novo, uma chamada do canal Acontece nos Livros em parceria com a Editora Sinete. Eu vou deixar aí, de novo, na descrição desse vídeo, o link para a chamada. Se você é um contista, então participe dessa chamada e, acima de tudo, valorize a literatura brasileira. Muito obrigado. A Última Noite, de José Wilker. Este é o título do livro de André Balaio, editado pela Caos e Letras em 2023. André Balaio é um escritor pernambucano e ele mora atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Ele é autor de um livro que foi editado pela Patuá, que se chama Quebranto, um livro também de contos, que foi publicado lá no ano de 2018. Ele tem vários contos publicados em inúmeras revistas literárias no Brasil. Foi finalista de alguns prêmios literários muito importantes aqui do Brasil. Este livro aqui, A Última Noite, de José Wilker, foi lançado originalmente pela Biblioteca Pública do Paraná no ano de 2021. A publicação é resultado do prêmio Biblioteca Digital, categoria Contos. Tem lá também uma capa bem interessante, eu achei uma edição bonita, bem cuidada, mas ela conta com apenas 4 contos. E essa nova edição aqui tem 5 contos, um desses contos é quase uma novela, um pouco mais comprido, E tem um conto nessa da biblioteca que não tem aqui e 2 contos que tem aqui que não estão lá, Essa edição aqui da Caos e Letras tem essa capa que eu achei muito bonita, uma diagramação eficiente, uma coisa muito bonita. Traz a orelha de Cristiano Aguiar, o prefácio da Débora Ferraz e também a 4ª capa da Micheline Verunsch, Todos excelentes escritores, todos escritores pernambucanos, como é também o André Balaio, Se você não conhece o catálogo dessa editora aqui, Caos e Letras, corre lá para conhecer, porque é um catálogo que é muito bem cuidado e muito interessante, As narrativas desse livro aqui sempre trazem o fantasmagórico, o sobrenatural, o inesperado, um pouco que eu achei ali de realismo mágico, um pouco de terrir, que é essa mistura de humor, de ironia e de terror, O primeiro conto, ele trata ali de uma amizade inesperada, das pequenas descobertas dia a dia dessa amizade, que acabam desembocando, enfim, numa descoberta um pouco maior ao final do conto. Eu não vou contar qual é, claro, É sobre licantropia também, Esse mito de que o homem pode se transformar em algum tipo de animal, Mas
Eu não vou além disso para não entregar a trama, né? Depois, no próximo conto, nós temos uma criança que ali parece estar possuída pelo demônio, uma crítica bem ácida às religiões, às religiosidades, né? E as formas com que tratam tudo aquilo que não podem compreender, tudo que é sobrenatural, né? Temos ainda um conto que tem um fuscão preto vingativo que vem em auxílio do protagonista, que é um sujeito ali bem esforçado, inteligente, mas sem brilho, né? Ele é sempre traído por todos. Este conto, eu creio que é o que mais se aproxima ali do realismo fantástico, né? Do realismo mágico, mas ele traz também alguns elementos da cultura pop, né? É o caso do Fusca Herbie, né? Do famoso filme Herbie, se meu Fusca falasse. Traz também aquela música Fuscão Preto, né? Uma música que fez muito sucesso aqui no Brasil no final dos anos 1970, né? Então ele traz esses elementos da cultura pop. Tem um conto que trata sobre futebol, um tema pouco abordado na nossa literatura por nossos escritores, apesar de ser um esporte que é amado pela maioria dos brasileiros. É claro, um conto que trata de bem mais do que isso, é sobre aparições também, sobre reviver um momento especial, reviver de alguma maneira, de revisitar a nossa história, uma história do outro, né? De se interessar pelo outro, é sobre empatia, né? O último conto, que dá título ao livro, é o mais comprido da obra, é quase uma novela. Então ele fala de um professor que fica obcecado pela história da morte de José Wilker, né? Então ele vai ao Rio de Janeiro para um congresso e aproveita para tentar reviver o último dia deste que foi um grande ator brasileiro, né? Sobre as tramas, de forma muito resumida, então é isso. Agora, sobre o estilo, André Balaio tem uma linguagem muito elegante, algumas vezes irônica. Os temas também, eu acho, né, que os temas que ele aborda pedem essa ironia também, né? Narra normalmente em primeira pessoa e isso eu acho que é uma boa escolha, porque nós leitores percebemos ali com uma maneira muito segura de narrar, muito fluida, muito eficiente. Tanto é que eu comecei a ler o livro e não parei até chegar ao final, né? E isso, na minha opinião, feito e tanto para qualquer escritor. Às vezes André Balaio prefere um narrador onisciente, porque há algumas passagens ali que ele precisa evidenciar, alguns diálogos, né? Mas ele escreve assim também de forma bem segura. Ele passa de um narrador para outro de uma forma que o leitor não vai perceber. Há algumas passagens que eu considero emblemáticas, algumas frases de efeito que eu acho que vão ficar aí para a nossa literatura. Personagens muitíssimo bem construídos, como é o caso de Herculano, né? Esse professor ali do conto A Última Noite de José Wilker, né? Há algumas metáforas poderosas, algumas figuras de linguagem que são usadas na hora certa, são bem dosadas, mostra que o autor sabe bem o ofício, né? O conto nunca é sobre um tema somente, há vários outros temas paralelos, né, digamos assim. Aliás, traz uma questão bem atual, né, sobre isso de paralelo, né, que é o multiverso. Os multiversos paralelos, né, os universos paralelos. E o André Balaio faz isso de um jeito bem tranquilo para o leitor, sem teorias que poderiam, de alguma maneira, ali atravancar, né, emperrar a leitura. Eu considero que tem alguns pequenos detalhes aqui, né? Às vezes o escritor deseja, ele quer esconder mais do que pode esconder, então tem que dosar, né, aquilo que ele pode entregar, o que deve deixar para o leitor descobrir e o que pode entregar, né? Às vezes o leitor percebe
nesse livro aqui, que vai precisar de um pouco mais de informação para desvendar o que o narrador está querendo dizer, né? Eu tive essa sensação, principalmente ali no primeiro conto, mais para a parte final, né? Talvez umas pequenas pistas a mais me levassem a formar uma ideia mais concreta do que pode ter acontecido aos personagens ali. Mas talvez esta seja, eu acho, a tarefa mais difícil do escritor, né? Saber o que pode ser escondido, o que pode ser e o que deve ser revelado, né? Também para não entregar tudo de mão beijada ali ao leitor, né? Mas por outro lado, ele não pode tornar o texto assim tão hermético que fique quase incompreensível para o leitor. Claro que eu defendo os textos incompreensíveis, né? Mas esse tem que ser o objetivo do escritor. No caso do André Palaio, eu percebi claramente que há uma vontade de contar uma história, né? Então, a compreensão desses detalhes que eu citei não pode ser prejudicada, né? Claro que isso não influencia de forma decisiva na qualidade dos contos, né? Principalmente o primeiro, que eu volto a enfatizar, são contos que eu considero muito bons. É um bom livro. O Fantástico está vindo com toda essa força aí na literatura brasileira, traz, né, ótimos escritores. A literatura brasileira é um tanto mais afeita ali à realidade, tem muito a ganhar com essa abordagem do sobrenatural, né, que pode ser muito divertida, mas também incômoda, né? Esse incômodo, claro, eu já disse isso outras vezes, é a matéria-prima da boa literatura, tá? Bom, às vezes eu tento aqui no canal, né, trazer livros que, como esse aqui, não tem muito espaço na mídia, mas que são bons livros, né? Então eu peço que você não deixe de ler, de conhecer a obra e esse livro aqui do André Balaio, né? E que você valorize também essas editoras como a Causa e Letras que estão, né, investindo na literatura brasileira contemporânea, né? Uma literatura de qualidade que precisa alcançar o leitor, né? Essa cadeia do livro, essa cadeia da literatura que é produzida aqui por nossos bons escritores, ela precisa ser fortalecida. Então, se você puder, conheça esse livro aqui do André Palaio, conheça outros livros dessa editora que vem fazendo história, vem fazendo um trabalho muito bonito aí com a nossa literatura brasileira contemporânea. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Eu vou deixar o link aí para você comprar, né, o livro caso deseje. Eu vou deixar o link da editora Causa e Letras também. E eu vou deixar o link da venda do livro em outras plataformas também. Se você puder comprar o livro por meio desses links que eu deixo, você estará contribuindo não só com essas pequenas e editoras independentes, mas também com o canal. Então, mais uma vez, valorize a literatura brasileira. Muito obrigado e até a próxima.